Olá, somos a UFABC e iremos discutir hoje um pouco sobre o artigo da síntese dos atalantrenos B, C e D, dímeros de estireno das sementes de Atalantia monofila, que foi publicado recentemente no fim de 2020. E aqui a gente vai aplicar um pouquinho dos conceitos aprendidos na matéria de tópicos avançados de química orgânica e discutir um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais no artigo. Eu sou a Gabriela, vou introduzir o tema e em seguida a Natália vai abordar os mecanismos e as peculiaridades que o artigo nos traz. A Atalantia monofila, ou Atalantia indiana, ela é uma planta que ela é considerada rara, que ela é encontrada somente no Sudeste Asiático. Apesar de ser rara, ela é uma planta endêmica da Índia, ou seja, ela é comumente encontrada na Índia em locais que possuem baixa vegetação e seca. Ela se apresenta como uma árvore, mais precisamente um arbusto, porque ela possui baixo porte e ela pertence ao grupo das angiospermas, ou seja, ela possui frutos com sementes internas. Esses frutos são parecidos com o presente na imagem no canto superior direito, então coloração amarela ao fim do desenvolvimento, muito parecido com um limão, daí o nome limão selvagem, né? Abaixo dessa imagem nós temos aí a foto das sementes e das folhas, sendo a semente o nosso principal objeto de estudo do artigo em análise. Mas por que estudar as sementes dessa planta em específico? A resposta é um tanto quanto simples. Essa planta ela faz parte da medicina tradicional indiana, a medicina popular. Ela tem um amplo uso na utilização de forma de chá, em plástico, para diferentes finalidades, para o tratamento de diferentes doenças. Eles acreditam que elas possuem tanto atividades antioxidantes até atividades anticâncer. Mais criteriosamente, cientificamente falando, quando a gente analisa os compostos que estão presentes nessa planta, nós temos um alto índice de alcaloides e limonoides, desde a raiz até as folhas. Esses dois grupos, eles já foram e são até hoje objeto de estudo intenso. Diversas moléculas pertencentes a esses grupos já têm comprovação científica que possuem ação anticarcinogênica e antirreumática. Daí a importância de termos um estudo maior, aprofundarmos e o porquê dela ser talvez uma planta muito importante com algo muito bom que pode nos proporcionar. Bom, temos aqui o modo de preparo e tratamento, inclusive com quantos dias, qual a dosagem a ser utilizado. É bem robusto de tão intrínseco que é, tão comum que é a utilização dessa planta na medicina tradicional indiana. Então, temos aqui a apresentação de desde a raiz até as folhas, diferentes formas de preparo, então extração de óleo da folha, infusão de chá, emplastro e para qual doença é cada uma e a forma que deve ser utilizada. Iniciando agora um artigo em específico, ele vai ter por objetivo apresentar a síntese para 3 produtos naturais a partir da semente Atalantia monofila. No artigo, ele vai isolar e estudar 4 compostos naturais que são obtidos na semente, os atalantrenos A, B, C e D, que são respectivos às moléculas 1, 2, 3 e 4 apresentadas ao lado, que são dímeros de estireno. Bom, esse é o esquema geral da síntese. A gente vai falar um pouquinho mais de cada etapa, mas de modo geral, assim, resumidamente, os estirenos 5 e 6, representados na imagem, são produzidos a partir de aldeídos e em seguida a dimerização desses estirenos para produzir os atalantrenos. Bom, a primeira etapa é a formação do aldeído pela reação de Wills-Mayer-Hack, que o mecanismo está descrito aí na tela. É quando um oxicloreto de fósforo reage com um aromático rico em elétrons para formar um aldeído. Então, nesse primeiro trecho, há a formação do reagente de Wills-Mayer-Hack, reagindo o oxicloreto com o dimetilformamida. Em seguida, ao ataque do reagente aromático, no caso o trimetoxbenzeno, rico em elétrons, e a formação do carbocátion benzílico. Em seguida, a desprotonação do carbono alfa e o retorno da dupla, seguida pela eliminação do cloro. Aí a água age como base, atacando o nitrogênio positivo, e com isso a eliminação do grupo amina e a formação da carbonila, resultando no aldeído.
A segunda etapa é a obtenção do estireno pela olefinação de Wittig. O aldeído reage com leto de fósforo, no caso o metiltrifenilfosfônio. Acontece uma adição nucleofílica, o ileto se adiciona ao aldeído para a formação do alceno e se obtém o 2,4,6-trimetilestireno. A terceira etapa é a conversão do estireno em atalantreno, no atalantreno B. Eles descrevem no artigo que foi feita essa conversão a 70 graus em presença de ácido para-tolueno sulfônico, o PTSA. O mecanismo está aí na tela. Primeiramente, há o rompimento da ligação pi, pelo ataque do ácido, a formação do carbocátion e, por fim, a dimerização, quando uma segunda molécula de estireno se aproxima, agindo como nucleófilo, e se liga ao carbocátion, resultando na molécula de interesse. A quarta etapa da síntese, ela dá origem a uma ultravia, que é a que vai gerar o segundo estireno, e a partir dele vai gerar os atalantrenos C e D. Então, partindo do aldeído gerado lá na reação de Wills-Mayer-Hack, a gente tem a desmetilação pelo tribrometo de boro. A gente propôs um mecanismo que está descrito na tela, onde o íon de brometo retira a metila da molécula e, por fim, a protonação do oxigênio, resultando no aldeído de interesse. A etapa E é uma reação de Wittig, que já foi descrita na etapa B, e com ela há a formação do segundo estireno, que é muito instável. Então, eles descrevem no artigo que ele foi imediatamente purificado por cromatografia flash e tratado com ácido fosfórico quiral, o que levou à formação do atalantreno D com rendimento de 39%. A etapa F é a etapa de dimerização do estireno e o artigo propõe ela em duas etapas. Primeiramente o estireno ele é protonado, levando à quebra da dupla e à formação do carbocátion benzílico secundário, que está representado na imagem pelo intermediário 1. A partir daí, pela via A, há a perda do próton fenólico e a formação da carbonila, que resulta no intermediário 2, o meteto de ortoquinona. E a partir daí acontece uma cicloadição 4 mais 2, onde 4 elétrons π do intermediário 2 reagem com 2 elétrons π do estireno para cicloadição, o que leva ao produto dihidrobenzopirano. Já a segunda via, a dimerização acontece por acoplamento alfa-beta, ou seja, é a ligação da segunda molécula de estireno pelo carbono beta ao carbono alfa da primeira molécula. Os autores ressaltam que há várias possibilidades para o intermediário carbocátion, mas por conta da seletividade em relação ao conformero 2,4-dihidrobenzopirano, que está de acordo com esse intermediário 3 que está na tela, eles acreditam que a cicloadição catiônica, que é essa via B, é mais provável que a cicloadição da via A. E por fim, a última etapa, que partindo do atalantreno D formado por cicloadição, há a metilação desse composto por iodometano e a formação do atalantreno C. E para concluir, a síntese dos estirenos foi bem sucedida e a conversão dos estirenos nos atalantrenos B, C e D também.
Inclusive, eles ressaltam que as suas estruturas foram confirmadas através de espectroscopia, comparando com os produtos naturais. E houve também a tentativa de preparar o atalantreno-A através da irradiação UV do 2,4,6-trimetilestireno, mas não tiveram sucesso. E é isso. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.